Escute, você agora está curado, mas vai e não peque mais, para que não aconteça uma coisa ainda pior na sua vida. Aprendendo com a Bíblia começa agora. Bom dia a todos. Eu comecei o vídeo, mas a internet cortou, então nós estamos começando de novo. Louvado seja Deus. É motivo de muita alegria estar aqui, né? Muita alegria, né? Porque Jesus vem me dando essa chance de ensinar vocês, né? Ensinar vocês a ler a Bíblia, a ler a sua Bíblia. Não é ensinar vocês a me seguir, não. Ó, se me seguir, você vai para o inferno. Mas se você seguir as Escrituras Sagradas, se você seguir a Bíblia, você vai para o céu. Amém? Aprendendo com a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 5, do versículo 14. Onde nós acabamos de ler. Mais tarde, Jesus encontrou um homem no pátio do templo e disse a ele: escute, você está curado, mas vai e não peque mais. Amém? Quem que é esse homem? É o paralítico, que estava 38 anos, né? É 38 anos, mas nós vamos ler aqui. 38 anos paralítico. E Jesus vai lá e cura ele. E Jesus vai lá e cura ele. E Jesus olha para ele e fala o quê? Vai e não peques mais. Porque se você pecar de novo, vai acontecer uma coisa ainda pior do que você 38 anos paralítico. O que é pior do que você estar 38 anos paralítico? Na minha visão, é o inferno. Que não deve ter coisa pior a não ser o inferno, né? Ser 38 anos paralítico e ter uma coisa pior ainda, com certeza Jesus deve estar falando do inferno, né? Isso é eu que estou falando, né? Mas na linhagem que você vai ler a Bíblia, com certeza é o inferno, né? O inferno não foi feito para pôr medo de ninguém, porque na hora que chegar o dia, quem tiver aqui vai ir e vai ficar lá eternamente fritando, infelizmente. Mas se você pegar as suas escrituras sagradas, se você pegar a sua Bíblia e começar a ler e as praticar, você tem uma chance de ir para o céu. Você tem uma chance de se converter, de se arrepender dos seus pecados e não pecar mais. Ah, mas todos nós somos pecador, viu? Quem peca é filho do diabo, meu irmão. É só você ler a Bíblia que você vai ter tudo escritinho lá. Você peca, você é filho do diabo. Ai, mas não é esse papinho, é para boi dormir, tá? Não é o que a Bíblia nos ensina, não. A Bíblia nos ensina a ser perfeito como Jesus, como Deus é perfeito. Mateus 5,48. Você vai lá em Romanos, você vai lá em Coríntios. E abre a sua Bíblia em Hebreus 10, versículo 26. Ele vai falar aqui, né? Que depois que... Ó o que ele vai falar em Hebreus 10, 26. Depois que você conheceu Jesus, pois se você continuar a pecar de propósito, o que te resta é o fogo do inferno, meu irmão. Jesus não vai voltar e morrer por você de novo, não. Abre a sua Bíblia, vai lá ler. Então, se você é de Cristo, se você acha que você é de Cristo, né, e continua pecando, o que te resta é o fogo do inferno. Jesus não vai voltar aqui e morrer por você de novo, não, tá? É o que a Bíblia, é o que nós estamos lendo aqui, né? A sua Bíblia está escrito a mesma coisa que a minha. Não muda nada. Então, você precisa aprender com a Bíblia e não com homens. É por isso que a Bíblia, as Escrituras Sagradas é que te liberta, tá? As palavras dos homens não vai te libertar. Maldito é o homem que confia no outro homem. Um cego não guia outro cego. Então, viu? Abandona, tá? Sai fora dessa linhagem de homens, tá? Mas voltando aqui, vamos voltar lá agora em João capítulo 5, né? Eu só vim aqui em Hebreus para você entender por que ele está falando aqui. Aí nós vamos lembrar de quem também? Vamos lembrar da prostituta. O que Jesus falou para a prostituta? Cadê seus acusadores? Eles não estão aqui. Eles não estão? Né? Eu também não vou te acusar, mas vai e não peques mais. Tá? Então, o resumo, né? O resumo
da palavra de Deus, da libertação de Jesus, é esse. Do momento que você está liberto, né? Para nós estar liberto, nós precisamos ler a palavra de Deus e as praticar todos os dias, né? Aquele que se alimentar de mim terá a vida eterna, né? Se você não se alimentar, se você ficar se alimentando aí só do físico, ó, não adianta de nada. Jesus deixou bem claro, Jesus é espírito e verdade, tá? O físico, a carne, para nada aproveita, diz a Bíblia. Então vamos lá. João capítulo 5, versículo 1. Depois disso houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Depois do quê? Né? Depois de ele ter curado um funcionário público, né? Jesus ele não parava, meu irmão. Jesus ele não parava. Quando ele não estava curando, ele estava expulsando o demônio, ele estava lá orando, falando com Deus. É por isso que você tem que aprender com a Bíblia, né? É por isso que você tem que aprender com a Bíblia. Pegar a sua Bíblia ali do livro de Mateus em diante, você vai ver o nascimento de Jesus, tá? E andar e se esforçar para andar como Jesus andava. E através do Espírito Santo de Deus você vai conseguir, tá? Diz a Bíblia, através do Espírito Santo de Deus você vai conseguir andar como ele andava, né? Sem o Espírito Santo de Deus não tem como, cara. Não tem como você andar como Jesus andava. Então depois disso ele, né? Ele foi para Jerusalém, versículo 2. Existe ali um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesda. Perto das entradas estava deitado muitos doentes, cegos, aleijados, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso sarava de qualquer doença, né? De qualquer doença. Mas eu vendo aqui sobre essas coisas aqui, é o que a Bíblia está dizendo. Então não tem nem assunto para nós, né? Vim aqui, se é isso aí, não, nós vamos em cima do que nós estamos lendo. Então as águas passavam, aquele que se jogava primeiro era curado, diz a Bíblia, né? E era desse jeito. E quem que estava chegando nessa época? Jesus Cristo, aleluia, louvado seja Deus. Bom dia, Felipe. Versículo 5, Jesus estava indo aonde? Estava passando por lá. Entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Aqui nós já começamos a entrar sobre esse homem. É sobre esse homem que nós vamos falar, tá? Que nós vamos falar não. Nós vamos ler o que está escrito aqui, tá? Então, entre eles, entre muitos doentes, diz a Bíblia, havia esse homem, né? Esse homem, ele estava doente fazia 38 anos. Jesus viu esse homem deitado, aqui nós começa, né, a entender o que Jesus quer de mim e de você, tá? Não esqueça que você precisa ter sua Bíblia aberta aí, tá? Para você acompanhar, que você vai ser liberto pela sua Bíblia, amém? Não é por palavras de homens, hein? A palavra tem que ser da Bíblia, que é da boca de Deus, amém? É para isso que eu vim aqui, né? Eu não vim aqui para você me seguir, não. É para você seguir as escrituras sagradas. Senão não funciona na sua vida. Senão não adianta nada eu estar aqui. Vamos lá. Jesus viu esse homem deitado e Jesus, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou. Então Jesus viu aquele homem deitado lá, doente há 38 anos. Jesus sabia que ele estava lá, né? Jesus sabia e perguntou. Viu? Você quer ficar curado? Ó a pergunta que ele fez para aquele homem. Jesus está perguntando para você agora. Você quer ficar curado? Curado do que, Alfredo? Curado da lepra, curado da doença, curado espiritualmente, não é carnalmente. Você pode ir lá ler as escrituras sagradas. Quando eu falo de escrituras sagradas, é Novo Testamento, tá? Você pode ir lá ver a caminhada de Cristo. Eu sempre vou falar para você de Jesus. Não tem porque eu falar de Velho Testamento. Você pode ver a caminhada de Jesus,
que tudo ele faz carnalmente. Para quê? Para levar para o espírito, cara. Ele morreu na carne. Para quê? Para que quando ele subisse, quem que descesse? O espírito. Se ele não morre na carne, o espírito não desce. Quem que você está alimentando? A sua carne ou o espírito? Então, é simples você entender quem que você está servindo. Você está alimentando mais sua carne, você está servindo mais o mundo. Você está alimentando mais o espírito, você está servindo mais o céu. Tá? É assim que se entende a Bíblia. Tá? Não, o Jesus carnal é o Jesus capiroto. Tá? Um Jesus diferente. O Jesus espiritual, esse é aquele, aleluia. Esse é aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Tá? Espiritual, aquele que está atrás de verdadeiros adoradores para que o adore em espírito e em verdade. Ô Luiz, bom dia Luiz. Então vamos lá. Então Jesus olhou para mim agora nesse momento, olhou para você, se você quiser se colocar no lugar, e falou assim, viu, você quer ser curado? Espiritualmente, tá? Não esquece de curar sua ferida, de curar, eu tô com dor aqui, eu tô com câncer, não, viu? Isso daí todo mundo vai passar. Tá? Coríntios 10:3. O que você está passando, o mundo inteiro está passando. Está lá em Tiago, está lá em 1 Pedro 5:7, deve estar também. Então, o que você está passando, o mundo inteiro está passando. Só que nós precisamos procurar a cura espiritual, porque Jesus está voltando e ele só vai levar aqueles que estão curados espiritualmente. Os doentes espiritualmente vai ficar. Jesus só vai levar os curados, aqueles que se purificou, aqueles que se curou através do Espírito Santo de Deus. Então Jesus falou para aquele homem, você quer ser curado? Não, dá uma olhada no que esse homem respondeu, cara. O que Jesus perguntou? Você quer ser curado? E aquele homem responde, Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra na frente minha. Você está entendendo? Jesus fez uma pergunta simples para ele, você quer ficar curado? Em vez dele falar sim ou não, ele questionou não, ele falou, viu, como que eu vou ser curado? Não tem ninguém. Viu, Jesus é espírito, ele estava esperando um mover carnal, ele estava esperando uma pessoa pegar ele, carne, físico, ele estava esperando o físico, Jesus não, Jesus chega com o espírito, aleluia, você está entendendo, meu irmão? Então não questiona Deus, não conversa com Deus, a Bíblia fala assim, é sim ou não, você quer ir para o céu? Sim. Eu quero ir para o céu, mas eu estou cheio de pecado, viu? Para isso que tem o Espírito Santo de Deus, meu irmão. Para isso que Jesus morreu na cruz por você, para que você venha se purificar dos seus pecados e não pecar mais. Lá no céu não vai entrar pecador. Nós acabamos de ler. O que falou? Lá em Hebreus 10:26? Se você está com Cristo e continua pecando, o que te resta é o fogo do inferno. Porque Jesus não vai vir aqui morrer outra vez por você, meu irmão. Está escrito lá. É só você acompanhar na sua Bíblia aí. Não fica acreditando nesses caras aí, cara. Você tem que acreditar na Bíblia. Esses caras aí vai falar o que você quer ouvir. Para quê? Para eles te manter preso, né? Nessas cadeias demoníacas aí. É por isso que eles falam o que você quer ouvir. Mas vamos lá. Louvado seja Deus. Vamos falar de Jesus. Vamos falar da Bíblia. Vamos falar de nós. Né? Deus vai me ensinando cada dia mais aqui. Então ele perguntou pro cara, você quer ser curado? Ele falou, viu? Não tem ninguém que ponha lá. Jesus não perguntou, você tem alguém que põe lá? Ele falou, você quer ser curado, meu irmão? É sim ou não. Não esqueça que a fé sem obra ela é morta, tá? A fé sem obra ela é morta. Versículo 8. Então Jesus disse, viu? Levanta, pega a sua cama e anda. Olha que simples. É o que ele está falando para você, meu irmão. Você quer ser curado?
Vai. Abre a sua Bíblia, começa a ler e as praticar do livro de Mateus em diante e andar como Jesus andou. Você vai ser curado. Porque as Escrituras Sagradas te curam. As Escrituras Sagradas te libertam. Ninguém vai ao Pai se não for o Filho, meu irmão. O que você está esperando? Se você quer ir para o céu, você tem que ler a Bíblia e as praticar. Você tem que se alimentar de Cristo. Se alimentar de Cristo é ler a Bíblia. Você tem tempo para tudo, menos para Deus? Não vai para o céu, meu irmão. Não vai. O querer não é poder, tá? O querer não é poder. Você precisa se esforçar, cara. Você precisa se esforçar mais. Você tem tempo para tudo, cara, mas você não tem tempo para a Bíblia. A Bíblia é o próprio Deus. As Escrituras Sagradas é o nosso alimento, cara. Ela nos ensina como chegar até o céu. Ela nos ensina. Vamos lá. Jesus, toda vez que ele vai falar com Deus, ele se ajoelha. Ela nos ensina a ajoelhar. Ela nos ensina a falar com Deus. A maioria dos homens que vão falar com Jesus, primeiro eles ajoelham. E você? Eu falo de pé mesmo. É isso, maravilha. Vai aprender com a Bíblia, cara. Vai fazer o que a Bíblia te ensina, cara. Você vai ver que você vai ter uma comunhão, uma intimidade melhor com Jesus. As coisas vão começar a melhorar na sua mente e no seu coração espiritualmente. Carnalmente as coisas vão piorar, cara. Porque Jesus não cuida da carne. Jesus cuida do espírito. Ele não quer levar sua carne para o céu. Ele quer levar o espírito, a alma para o céu. Ele está atrás de verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Não é em carne e mentira. Não é o físico que Jesus quer. Jesus quer o espírito e a alma. E Jesus olhou para aquele homem e falou: levanta-se, pega a sua cama e vai. Versículo 9. No mesmo instante o homem ficou curado. Pegou a cama e começou a andar. No mesmo instante, cara. Ei. Jesus está fazendo isso na minha vida agora. Jesus está fazendo isso na sua vida agora. Jesus é o remédio, cara. Jesus é o alimento. Se você continuar tomando remédio, se você continuar se alimentando da palavra, você vai continuar a caminhar com Cristo em espírito. Mas se você não se alimentar, se você não ler a Bíblia e não as praticar, você vai ser que nem aqueles 9 leprosos lá. Jesus curou 10 leprosos, só um voltou. E aquele um não era da igreja. Os 9 da igreja, ó. Você vai ser que nem, não o bom samaritano, não, o bom samaritano não. Você vai ser que nem o levita, o sacerdote, os igrejadinhos, viu? O cara caído, cortou volta. O bom samaritano, que não era da igreja, parou, pegou aquele homem, ponhou no seu burrinho e cuidou. Nós precisamos fazer que nem aqueles homens. Só vai para o céu quem fazer o bem e não olhar quem. Só vai para o céu quem lê as Escrituras Sagradas e as praticar. Aleluia! Então aquele paralítico pegou a sua cama e versículo 10. Por isso os líderes judeus disseram a ele. Quem? Os líderes judeus. Quem que é os líderes judeus? Os igrejadinhos. Os demônios de púlpito. Os demônios de púlpito disseram: hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a cama nesse dia. Dá uma olhada como esses caras são demônio. Como que não vai falar que é demônio? São demônio. O cara estava sendo curado, cara. Mas porque era sábado. Lei humanas, cara. Mateus 15. Vocês cumprem, Mateus 15, 9. Vocês cumprem leis humanas como se fosse de Deus. Ei, a adoração desse povo é inútil. Não estão cumprindo as leis de Deus. Mateus 15, do versículo 1 em diante vai falar isso.
Vocês estão cumprindo leis humanas. Não, para com isso, cara. Para de seguir homens. Para de seguir físico. Vai seguir escrituras sagradas. Vai seguir espírito. É isso que Jesus é. Jesus é espírito. A carne para nada aproveita, ele fala. Para nada aproveita, meu irmão. Então, porque Jesus curou aquele homem, os líderes judeus, a igreja inteira disseram a ele: ei, hoje é sábado. A nossa lei não permite, ó, vai lá ler. A nossa lei, cara, a lei de quem? A lei dos igrejados. Não permite fazer isso nesse dia. Hã? Você vai seguir homem, 7h30 você tem que estar aqui. Segunda nós vai expulsar demônio, na quarta nós vai se reunir, no sábado, no domingo viu, eles são, cara, ridículos são esses caras. Onde que tem isso na Bíblia, cara? É por isso que eles mataram Jesus. É por isso que eles mataram todos os homens que Jesus escolheu. Os que Jesus não os escolheu, continuam na mesma caminhada. Presta atenção. Ele respondeu: o homem, né? Os igrejados falou para o homem que foi curado, né? O homem que foi curado respondeu: o homem que me curou me disse, pega a sua cama e anda. É por isso que eu estou com a cama. Oi? Ei, você não pode andar com a sua cama na mão, não. É nossa lei isso aí. Mas o homem que me curou mandou eu pegar minha cama e andar. Versículo 12. Aí os mestres da lei, os líderes religiosos, né, o povo da igreja perguntaram: quem é esse homem que mandou você fazer isso? Isso é contra a nossa lei, rapaz. Quem que é esse homem aí? Versículo 13. Mas ele não sabia quem tinha sido. Ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora já. E por causa da multidão que estava ali. Então Jesus foi lá, né? Fez o que ele tinha a fazer aí. Versículo 14. Mais tarde, Jesus encontrou com o homem no pátio do templo e disse a ele: escute, você agora está curado. Quem que disse? Jesus. Mais tarde, Jesus encontrou aquele homem que foi curado no pátio do templo e disse a ele: escute aqui, homem. Você agora está curado, tá? Você está curado. Não peque mais, tá? Não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. E o que seria pior de ele estar 38 anos paralítico? Minha visão. Minha. O inferno. Será que ia ter alguma coisa pior do que ficar 38 anos paralítico? Visão minha, do Alfredo. O inferno. Na visão minha, é isso que Jesus estava falando. Cuidado que você continuar pecando, você vai para o inferno, hein? Que eu vim aqui, te curei, perdoei todos os seus pecados, então daqui para frente, não tem Cristo que morra de novo por você, hein? Ele não tinha morrido ainda, mas, né? Vamos falar aqui entre nós. É o que Hebreus 10, 26 falou. Se você continua pecando, Jesus não vai voltar aqui por causa de você mais, não, morrer de novo. O que te resta é o fogo do inferno. Então aqui nós vamos entender, né? Não continue mais pecando, porque senão você vai ter uma coisa ainda pior. Versículo 15. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus, porque eles tinham perguntado, né? Quem que curou você? Ele não sabia, porque o homem já tinha saído. Aí ele voltou lá, viu? Quem curou eu foi Jesus. Quem? É Jesus que curou eu. Então eles começaram a perseguir Jesus. Pô, cara, quem que começou a perseguir Jesus? Os igrejados, cara. O povinho de igreja. Por que começaram a perseguir Jesus? Nesse caso aqui. Porque ele curou no sábado. E era contra a lei do homem. Vai lá contra a lei desses caras aí. Você vai ver só. Se eles não fazem a mesma coisa que você. A lei deles é deles. Lá dentro daquele templo feito por mãos humanas lá. É lei deles. Ali se você sair fora, ele põe você para fora. É o que fizeram.
começaram a seguir Jesus. Hã? Então eles começaram a perseguir Jesus, porque ele havia feito uma cura no sábado. Dá uma olhada nisso, como esses caras são ridículos. Esses caras de templo, esses demônios de púlpito, são ridículos, cara. Começaram a seguir Jesus, a perseguir Jesus, porque ele fez uma cura no sábado. Hã? Porque eles foram contra as leis humanas dele. Você está tendo esse entendimento? É por isso que você tem que aprender com a sua Bíblia, cara. Não é com o homem. Versículo 17. Então Jesus disse a ele: o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Nós não para de trabalhar, cara. Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E porque ele disse isso, os líderes judeus, né, o povo da igreja, né, ficaram ainda com mais vontade de matá-lo. Ei, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Do momento que você começar a ler a Bíblia e as praticar, o povo da igreja vai querer te matar, filho, porque eles têm as leis dele. As leis deles não são as da Bíblia. Esquece disso, as leis deles são deles. Hã? Vai lá ver o que a Bíblia fala. Eles seguem as leis deles, não seguem as leis de Deus, é deles. Ele abriu aquele templo lá, ele manda lá, ele é o Deus daquele lugar. Você está entendendo? Agora, quando você abre as escrituras sagradas do livro de Mateus em diante, então você se torna o templo, quando você lê e as pratica, né? Aí você se torna a igreja, você se torna o templo. Porque como que a igreja vai ir na igreja, meu irmão? Acorda, tu que dorme. Se você é a igreja de Cristo, como que você vai ir na igreja fazer o quê, rapaz? Mateus 6,6, entra no seu quarto sozinho, faça uma intimidade com Cristo, só você e Ele. Não faça os seus deveres religiosos no meio do povo. Para de aprender com pessoas erradas, com homens. Vai aprender com a Bíblia, cara. Pelo amor de Deus, as escrituras sagradas, ela deixa bem claro, ei, não é preciso que ninguém te ensine sobre as escrituras sagradas. O próprio Deus, o Espírito Santo de Deus vai te ensinar. E você está indo aprendendo com demônios, com homens, porque você quer. É porque você quer. O homem não tem nada para te ensinar, cara. Mas o Espírito Santo de Deus tem. Ah, mas o que eu conheço tem o Espírito Santo de Deus. Ah, acorda, tu que dorme. Vai lá ver a vida do cara lá, que você vai ver o Espírito de quem que ele tem. Para, rapaz, o homem não tem capacidade de te ensinar em nada sobre as Escrituras Sagradas. A não ser aqueles homens que Jesus escolheu. Que eles estão aqui na Bíblia, é por isso que você tem que aprender com a Bíblia. Louvado seja Deus. Porque ele disse isso, versículo 18, porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram com muita raiva e com mais vontade ainda de matá-lo. Pois além de não obedecer à lei do sábado, a leis, né, deles, ele afirmava que Deus era o próprio pai dele, fazendo sim igual a Deus. Pô, meu irmão, desde os livros de Moisés vem anunciando que Jesus vai vir, cara, que Jesus ia vir. E quando Jesus veio, esses caras de igreja aqui, ó, esses religiosos não entenderam. E não mudou nada ainda hoje, cara. Jesus veio, vai voltar, e esses caras de templos físicos não entenderam ainda. Eles continuam vivendo igualzinho o Velho Testamento, fazendo templos, ponhando gente lá dentro, fazendo cadeias de Satanás, estragando famílias inteiras. Porque a única palavra que vai libertar você é as palavras da Bíblia, meu irmão. O resto são tudo farinha do mesmo saco, né? Ele só vai contar mentira, ele só vai te levar você para o caminho dele, não para o caminho de Jesus. Então vai aprender com sua Bíblia, meu irmão. Jesus está voltando, cara. A Bíblia está aí junto com você, do seu lado.
Para de aprender com homens. Em nome de Jesus, louvado seja Deus, aleluia.